Muito bem, vamos lá. Nós vamos com o nosso Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, o item número 6, Expiação e Arrependimento, a partir da questão 995. Kardec trouxe para nós aqui então, no desenrolar desse tema, que nós falamos no nosso encontro anterior, sobre o homem perverso, né, que não reconhece suas faltas durante a vida, e Kardec pergunta se ele as reconhecerá depois da morte. E aí então fala que sim, mas que vai depender sempre, né, do seu entendimento, da sua disposição para que possa se modificar, porque esse arrependimento nem sempre é imediato. Na questão 995, pergunta Kardec: há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Aqui em cima nós vimos do homem perverso, se ele tem alguma preocupação com o seu futuro. Aqui embaixo, na 95, homens que, sem serem maus, muitas vezes apegados aos interesses do mundo material, ao comportamento que tinham, às características da sua personalidade. E aí então, após a desencarnação, a pergunta é: eles se movimentam, eles se mobilizam para encontrar um caminho diferente daqueles em que eles estão, sabendo que há necessidade de uma mudança, muitas vezes profunda, no seu comportamento, no seu modo de pensar. E eles então ficam estagnados. Por isso Kardec pergunta se esses espíritos ficam indiferentes a essa sorte. A resposta: há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação, e como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. Então, nessa primeira parte, Kardec coloca que, assim como aqui no mundo material nós encontramos indivíduos que vivem suas vidas sem qualquer tipo de preocupação ou disposição de mudança nos seus valores, na sua conduta, no seu modo de ser, e no mundo espiritual não é diferente. Kardec lembra, numa das suas passagens, que os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. Então a mesma ideia que nós temos aqui no mundo material, ela pode acompanhar o espírito também no mundo espiritual. Portanto, nós vemos ali que muitas vezes não se ocupam de nada útil, fazendo com que suas vidas sejam apenas viver aqui no mundo físico, acompanhando aqui a nossa rotina, acompanhando o nosso cotidiano, sem que eles mesmos produzam alguma coisa que seja útil. E eles estão na expectativa. Essa colocação de estar na expectativa é bem interessante, porque a expectativa de que algo aconteça, obviamente algo que seja para eles interessante. Então eles vão ficar vivendo ali seus dias, um dia depois do outro, aproveitando ali os prazeres que eventualmente o mundo pode oferecer, buscando os seus interesses no ambiente onde ele se encontra, nas convivências que ele acaba estabelecendo, mas esperando que alguma coisa venha de diferente. E aí nós lembramos sempre que, para que nós possamos conquistar alguma coisa diferente, há a necessidade de nós mudarmos o nosso comportamento, porque do contrário as coisas continuarão como são. Aí eu lembro de uma passagem atribuída ao Chico, que diz para nós que para você ter alguma coisa que você nunca teve, você precisa fazer alguma coisa que você nunca fez. E se você fica estagnado naquele mesmo tipo de comportamento, as coisas continuarão sendo exatamente como elas são. E nesse caso aqui, os espíritos, então, presos nesses interesses ainda terrenos, esses interesses ainda viciosos na maioria das vezes, eles ficam na expectativa de que algo aconteça enquanto eles continuam se comportando daquela forma. Mas aí então, os espíritos colocam para nós que eles sofrem de acordo com a situação.
porque a gente lembra que até mesmo essa estagnação gera um sofrimento. Essa expectativa, muitas vezes, ela é permeada de angústia. Ela é permeada de uma tristeza, de uma frustração, porque eles não conseguem sair daquela condição. E aí, nesse caso, como em tudo deve haver progresso, esse progresso, então, vai se manifestar através da dor. E essa dor, ela se manifesta de diversas formas. Muitas vezes é uma dor que se manifesta indiretamente sobre ele, porque ele vê, por exemplo, uma pessoa querida sofrendo muitas vezes por causa dele próprio, ou aquela pessoa querida sofrendo e ele não podendo fazer nada, porque ou ele não tem capacidade, ou ele não tem permissão para interferir na vida daquela pessoa, ou ele é atingido diretamente pelo modo dele ser, a partir dos vínculos que ele cria no mundo espiritual, a partir da lei de atração, a partir da sintonia. Então ele vai vivendo aquela vida com aquelas relações compatíveis com a sua própria natureza, até que chega um momento em que ele se cansa e se mobiliza. Assim como lá em cima, na questão anterior, nós vimos que o arrependimento daqueles espíritos perversos nem sempre acontece de imediato, a mesma coisa acontece também com esses espíritos. Essa expectativa vai se transformar, principalmente estimulada pela dor, mas não necessariamente que ela seja imediata. Vanessa, bom dia. Tico-Té colocou: a maioria de nós acha que morrendo muda tudo ou acaba tudo, né? O detalhe, né, Tico-Té, é que o fato de nós acharmos que acaba tudo, vem essa expectativa, mas vem essa ideia. O detalhe é que quando o espírito volta para o mundo espiritual, ele continua pensando dessa mesma forma, mesmo tendo consciência de que ele se encontra num plano diferente. Porque quando nós falamos de espíritos que estão ainda muito presos ao mundo material e não se esclareceram suficientemente, até dá para entender que esses espíritos, com o passar do tempo, vão se esclarecendo. Agora, nós vemos espíritos que já têm esse conhecimento e mesmo assim eles permanecem nesse mesmo estado. Bom dia, Flávio. Por isso, então, nós vemos, né, que a dor, nesse caso, ela sempre será aquela, né, sem entender. Né, eu coloquei para você assim que o que a gente vê de curioso é que mesmo no plano espiritual, os espíritos continuam pensando dessa forma ainda. Aqui certamente eles mantêm essa ignorância. Agora a dúvida que a gente percebe, as dúvidas que a gente não consegue entender, é porque mesmo no mundo espiritual e mesmo cientes disso, os espíritos preferem continuar dessa forma. A gente não consegue entender no sentido de as coisas se tornam tão claras para nós, percebendo que o espírito sofre, que ele não sai daquela condição, que ele tem ali um longo caminho para percorrer, e muitas coisas positivas que ele pode alcançar, e mesmo assim ele opta em continuar naquela mesma condição. E aí a gente vê então, né, de que forma que essas imperfeições morais vão se enraizando dentro de cada indivíduo, e é muito difícil ele mudar de postura depois. Então somente a dor, e através naturalmente, né, dessas tantas reencarnações que vão mudando o espírito, tirando, né, daquele conforto que ele acha que tem, para fazer com que ele desperte. Kardec insiste ainda nessa questão, 995A. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Então vem exatamente isso, né? O espírito fica então acostumado a viver daquela forma, e ele percebe, né, que muitas vezes até pelo orgulho ele prefere não mudar o seu modo de pensar, porque do contrário ele vai ter que adotar uma nova forma de viver que vai naturalmente contrariar aquilo que ele gostaria de ser. Porque nós criamos uma ideia, né, dependendo da sociedade onde nós vivemos, nós temos aquela necessidade de manter características da nossa personalidade para mostrar, né, que nós somos importantes ou para sermos aceitos por aquela sociedade. E aí então, quando você muda de conduta, você acaba sendo rejeitado. E essa ideia da espiritualidade é muito interessante, porque nós vemos que a religiosidade para nós acaba sendo um elemento que para muitos é considerado uma fraqueza de caráter, né? Porque o orgulhoso, aquele que é o vaidoso, então ele se sustenta, ele por si só já é o suficiente.
E aí então, quando ele percebe que ele precisa se submeter a algo maior, e para que ele possa se afinizar com esse algo maior, ele depende de uma mudança de conduta, então ele prefere simplesmente seguir o seu próprio caminho da sua forma. E aí colocado para nós aqui, né, que muitos preferem morrer na miséria a trabalhar, e outros preferem manter essa miséria moral também do que passar por essa transformação. Cléo, bom dia. Miramês traz para nós aqui um comentário, né, na questão, né, pelo contrário, ela intensifica, né? Ela não só segue, como ela se torna muito mais intensa, principalmente porque no mundo espiritual, o que nós observamos é que as ideias que os espíritos levam se tornam para eles uma realidade. Não existe ali a limitação da matéria, como se fosse aquele mata-borrão em que você pensa alguma coisa desequilibrada e o corpo físico não manifesta ou você não torna isso claro. Já para o mundo espiritual, é diferente, aquilo que o espírito pensa se torna para ele uma realidade. E a lei de atração para ele ali é muito mais intensa, né? Por isso, essa luta se torna muito mais grave. Miramês comenta para nós, vamos lá. Diversidade é o nome do artigo. Ele coloca assim: a diversidade no tocante à evolução das almas é enorme, em todo o campo de entendimento espiritual e mesmo físico. Mas na natureza não se pode dizer que tudo e todos passam pelos mesmos caminhos no que tange aos mesmos processos. São diversos os caminhos do espírito, no entanto, o objetivo é o mesmo. No que se refere à profundidade da filosofia espírita, não estamos aqui para inovar nada. As leis são as mesmas, por serem eternas. No entanto, elas se vão dando a conhecer com o crescimento da alma. Aí nós já estudamos, né, essa colocação de Miramês, quando estudamos no Livro dos Espíritos sobre as leis morais. Então nós vimos que as leis não vão se modificando. As leis que se modificam são as leis dos homens, né? De acordo com o seu tempo, de acordo com a cultura, de acordo com suas tradições. Então isso tudo vai sendo modificado aqui no mundo material, nas sociedades que nós encontramos. Então leis do passado já foram deixadas para trás, novas leis vão sendo criadas. Mas quando nós falamos das leis divinas, elas são eternas. E nós tivemos oportunidade de refletir, ainda que superficialmente e palidamente, sobre algumas delas, lá no Livro dos Espíritos, né, naquele capítulo do Livro dos Espíritos que eu comentei com vocês. Mas o detalhe é que as leis são eternas, mas elas nem sempre são acessíveis para o nosso grau de compreensão. Nós conseguimos assimilar aquelas leis que são muito mais presentes no nosso cotidiano, no nosso modo de viver. Mas quando então nós passamos para ambientes mais elevados, ambientes mais depurados, nós conhecemos as leis agora nos seus detalhes, nas suas sutilezas. Por enquanto nós conhecemos apenas aquilo que é o mais grosseiro, que diz respeito aqui ao nosso mundo e ao nosso modo de viver também. Por isso é colocado para nós que as leis são as mesmas para todos os espíritos, e em todas as crenças, em todas as culturas, por elas serem eternas, já que elas são as leis de Deus. No entanto, elas vão se dando a conhecer com o crescimento da alma. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais a nossa inteligência se desenvolve, os nossos valores se elevam, maior é a nossa percepção a respeito das leis que regem nossas vidas. E um detalhe simples que nós podemos entender: a lei de causa e efeito para nós, ela é compreendida de um modo ainda muito limitado. Então nós sabemos que o indivíduo que faz, que provoca alguma coisa, que toma uma iniciativa, ele terá uma resposta. Se essa iniciativa ela é destrutiva para ele ou para outros que estão próximos, ele vai receber um resultado em que ele será forçado a corrigir isso para si mesmo ou para outros. Nós entendemos isso. Mas na prática é diferente, porque essa lei de causa e efeito, ela está diretamente vinculada à perfeição de Deus. Se nós vemos aqui no nosso mundo hoje essas tantas desgraças acontecendo, sejam desgraças coletivas, sejam individuais, que provocam em nós esse choque moral,
Aí nós perguntamos, mas por que o indivíduo tem que passar por isso? Aí nós vamos lembrar, Deus é perfeito? Se ele é perfeito, suas leis são perfeitas. Se suas leis são perfeitas, aquela experiência tem que ser perfeita. Mas nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos perceber, porque nós vemos apenas ali aquele momento, esse momento que nós estamos vivendo agora. Então nós vemos casos que passam na televisão que para nós são chocantes, que para nós causam então aquele impacto, aquele sofrimento, e a gente se pergunta, né, mas por que Deus permite que isso aconteça? Só pelo fato de nós fazermos essa pergunta, já mostra que nós não temos a certeza, a convicção da perfeição dessas leis e, consequentemente, a perfeição de Deus. Isso para nós que somos espíritas. Para aqueles que não, por exemplo, que não têm essa proximidade com os ensinamentos a respeito de Deus, a respeito de suas leis, eles vão questionar, onde está Deus? Será que Deus existe? Por isso é colocado para nós que as leis, sim, elas existem, sim, elas são perfeitas e são eternas. Porém, nós precisamos nos elevar e ter um grau de conhecimento muito maior para entendermos que as coisas são como são, porque elas seguem exatamente a essa determinação. Andréa colocou, fiquei com uma dúvida, né? Se o espírito está com sentimento de estagnação, seu mentor não poderá ajudá-lo? Só um instantinho. Não poderá ajudá-lo de alguma forma? Ele é ajudado de todas as formas, né, Andréa? Como nós vemos, né, bastante nas obras de André Luiz, quando vemos ali, né, os mentores, os trabalhadores, até mesmo espíritos familiares, que se aproximam de alguns espíritos em condição de sofrimento, de doença, de dificuldades, e esses espíritos trabalham sem cessar pedindo ajuda para outros grupos para que possam prestar essa assistência, mas eles não podem violar o livre-arbítrio daquela pessoa. Enquanto ela se encontra naquela condição, eles não podem fazer nada. Né? Bom dia, professor. Então, aí vem para nós a grande dificuldade de entender exatamente a perfeição dessa lei. Dessas leis, né, assim como também a própria perfeição de Deus. Sabemos que todos nós aprendemos isso, todos nós estamos acompanhados por espíritos que são afinizados conosco, espíritos principalmente, né, os protetores, obviamente, porque temos aqueles espíritos que se aproximam porque nós damos essa abertura, né? Mas os espíritos protetores estão sempre junto a nós, nos acompanhando nessa jornada e trazendo para nós todas as inspirações, todas as indicações para que a gente possa aproveitar essa nossa encarnação da melhor forma possível. Mas quando nós vemos, por exemplo, pessoas que cometem crimes, pessoas que estão ali aparentemente abandonadas, em sofrimento, nós nos esquecemos de que esses espíritos também estão sendo acompanhados. E muitas vezes aquela experiência dolorosa que ele está sofrendo tem exatamente a presença desses espíritos para sustentá-lo, para fazer com que ele consiga passar por aquela dificuldade que é uma necessidade que ele tem e não tirá-lo da dificuldade. Porque nós acreditamos que o espírito só aprende quando ele é ajudado de uma forma patente para nós, né? Ou seja, ele sai daquela condição, ou ele é curado, ou ele se modifica. Mas nós nos esquecemos, nesse caso, quando vemos, por exemplo, um espírito que passa por um sofrimento, e aquele sofrimento vai ser exatamente o roteiro que ele precisa vivenciar para se desenvolver. Então, podemos dizer, é aquele espírito que se encontra ao lado do leito do doente, segurando a mão dele e dizendo, aguenta, porque você precisa disso. E não simplesmente dizer, olha, eu vou te curar e o resto acabou. Porque muitas vezes a cura pode ser exatamente o motivo de queda que ele vai vivenciar. Vamos lá, né? Chegou uma comunicação para nós. Dudu, tem um pedacinho faltando aqui, por favor. Professor, bom dia. Bom dia, vocês que são nossos professores. Mesmo sabendo que houve a perda da carne, o ato de sair dele não muda muita coisa, a nós que retornamos ao plano. Porém, à medida que somos levados a um local, ambiente esse que a matéria ainda vive dentro de nossas consciências, nos trazem esse invólucro mental, onde a carne não sai da minha mente até que um dia, chamado à luz, isso passa, e a nossa reação é momentaneamente estranha, mas na complementação e na explicação que nos é mostrada, o porquê muitos de nós, ao chegarmos aqui, ainda vivenciamos o que éramos como encarnados,
Porém, muitos ainda continuam se vestindo mentalmente na carne, e a demora é muito grande. A extensão do tempo para esse amigo reverberará ainda por muitas vidas que virão a esses irmãos. O processo moral mostra essa vivência, ainda sofrida na matéria, desse irmão que ainda não compreende que ele falhou em vida. Mas a ida e vinda fará com que um dia isso mudará, e a essência no corpo espiritual chegará a todos, que um dia sairá da sua ignorância, O processo moral mostra que a vivência ainda sofrida na matéria desse irmão. Falta o trechinho ali, né? Espera aí só um pouquinho. Na ignorância daquele momento. Então, mais uma vez, só para completarmos. Mas a ida e vinda fará com que um dia isso mudará e a essência do corpo espiritual chegará a todos, que um dia sairá da sua ignorância daquele momento. Né? Obrigado pela participação. Aqui tem um trecho bacana que eu gostei, né, que foi colocado para nós, que embora ele saia da carne, a carne não sai da mente. Né? Essa que é um detalhe bacana da gente perceber, que é exatamente aquela ideia que a gente sempre coloca, que muitas vezes nós estamos aqui no mundo físico com a consciência espiritualizada, ou seja, nós estamos aqui, mas nós temos consciência da nossa realidade espiritual, e outras vezes o espírito está no mundo espiritual com a consciência encarnada. Então, ou ele está encarnado com a consciência desencarnada, ou vice-versa. Isso mostra, então, que cada um no seu tempo, cada um ali que vai percebendo essas mudanças, que vai estranhando realmente essa nova condição, até que chega o momento em que ele começa, de fato, a assumir a sua condição de espírito, e não a sua condição de um homem encarnado. Porque estarmos encarnados, a gente lembra sempre que nós vivemos um condicionamento de ideias, condicionamento de comportamentos, condicionamento de sensações. E isso não sai de nós de uma hora para outra. Nós podemos ver isso claramente até mesmo aqui no nosso modo de ser, na nossa vida encarnada, aqui na nossa vida atual. E aí então, quando nós pensamos no mundo espiritual, as coisas se complicam mais ainda. É colocado para nós aqui mais um trechinho aqui que foi lido aqui para nós. Deixa eu pegar aqui o trechinho, espera só um pouquinho. Eu quero pegar um trechinho aqui do que foi colocado para nós. Até que um dia, chamado à luz, isso passa, e a nossa reação é momentaneamente estranha. Mas na contemplação e na explicação que nos é mostrada, o porquê muitos de nós, ao chegarmos aqui, ainda vivenciamos o que éramos, como encarnado, porém muitos ainda continuam se vestindo mentalmente na carne. E a demora é muito grande. A extensão do tempo para esse amigo reverberar, né, ainda por muitas vidas que virão a esses irmãos. Então esse é o longo processo que nós vemos. Né? Por isso, não apenas o estado de perturbação que o espírito vive, mas muitas vezes até a dificuldade que ele tem de se transformar. Aí vem para nós aqui, né, o grupo de estudos da Colônia São Luís. Agradece os estudos abordados por ti. Muito grato por tudo, e nós que agradecemos imensamente a presença e a colaboração conosco aqui nos nossos trabalhos, nos nossos singelos trabalhos. Então nós vimos, né? Aqui Miramês ele continua dizendo para nós aqui algo também. Nós falávamos sobre essa questão das leis, essas complexas leis naturais, essas complexas leis divinas. E nós dependemos realmente dessa sensibilidade, né, dessa percepção, para entendermos o efeito dessa lei, principalmente no momento em que ela é realmente aplicada. Quando nós vemos, como eu comentei com vocês, né, essas tragédias que acontecem na televisão, e nos perguntamos, né, por que Deus permite que isso aconteça, e aí então, aquele espírito que já tem um entendimento mais elevado, ele tem plena convicção de que tudo que acontece segue um roteiro. E de que não é possível se desviar desse roteiro, exatamente porque essas leis são imutáveis. Continua Miramês. Há espíritos com tendência para o mal, e que o tempo faz com que eles se convertam para o bem. Aí quando colocar o tempo faz com que eles se convertam, esse tempo nós podemos colocar o tempo ali, né, na medida para cada um.
sendo-lhes a dor o guia mais seguro. Certamente que existem espíritos que não se preocupam em cuidar-se, procurando despertar para a vida maior. Temos de levar em conta o estado evolutivo das criaturas nesse porte. Como exigir da criança o mesmo pensamento dos adultos? Cada alma é chamada para a renovação de acordo com as suas forças espirituais. Não existe violência na natureza. André, essa pequena frase responde àquilo que você colocou, né? Que por que os mentores não ajudam os espíritos que passam por essas dificuldades, né? Isso tanto aqui entre encarnados como também entre os desencarnados. Todos eles são assistidos, mas não existe violência na natureza. Então essa expressão ela é bastante marcante, bastante forte para nós, porque traz exatamente esse entendimento de que o livre-arbítrio, que é o maior atributo que Deus nos concede, ele deve ser respeitado, porque o espírito só evolui quando ele começa a tomar as decisões certas. Porque se ele é levado a tomar uma decisão, no momento em que ele não é mais conduzido, ele volta a ser aquilo que era. Então o aprendizado vem realmente de dentro para fora, e não de fora para dentro. E aquela frase que é muito interessante diz assim que ninguém convence ninguém, são as pessoas que se convencem. Ou seja, aquele orientador, aquele mentor, aquele espírito amigo pode nos influenciar, mas ele não pode fazer com que nós mudemos de opinião se nós não quisermos mudá-la. E continua para nós. Bom dia, Sonja. André colocou, né, tem certeza que respondem aos que estão junto a mim, né, porque a pergunta vem de repente, né? Pois é. A diversidade, como dissemos, é muito em todos os ângulos da criação. Todavia, tudo converge para o mesmo ponto central da vida, que é Deus. Os reveses pelos quais passam, as adversidades que as acompanham, as dores, os problemas e infortúnios, crescem e diminuem, de acordo com as criaturas em pauta. Deus não abençoa a uns mais que a outros, pois todos são seus filhos. Ainda existem muitos segredos na vida para serem revelados, esperando mais despertamento dos espíritos. Vocês se lembram que ontem nós estávamos estudando lá no livro Evolução em Dois Mundos sobre os sentidos, né, que nós temos, e aí então nós tivemos a participação daquele espírito amigo que trouxe para nós, dizendo que desses 5 sentidos, muitos outros serão despertados com o passar do tempo, conforme nós formos nos elevando espiritualmente, modificando também a nossa própria estrutura corpórea a partir dessa evolução, né? Aqui acontece a mesma coisa. Quando ele diz para nós aqui que existem muitos segredos na vida para serem revelados, esperando mais despertamento dos espíritos. Como falar com espíritos elevados do mesmo modo que se fala aos ignorantes? Como falar com camponeses da mesma maneira que se fala com cientistas? Como falar para pseudo-sábios como se fala para os sábios? Há diferença em tudo de acordo com as necessidades. Os espíritos sofredores, mas mais primitivos, certamente que desejam curar-se. No entanto, quando eles encontram na realidade o método de cura, preferem, por não suportarem o sacrifício, o mesmo jeito de vida que estavam levando. São muitas as conjunções que aparecem nos seus caminhos e são desprezadas. Somente a maturidade poderá fazê-los interessar-se pela sua paz nascida, em parte, dos seus próprios esforços. Se eles desejam melhorar e ainda lhes falta energia para tal empreendimento, é porque não têm ainda maturidade para a mudança de procedimento. Todavia, o amanhã os espera na glória desse dia, de suas decisões, do marco que deve brilhar no seu coração, dizendo basta às suas inferioridades. Mas a hora de se reformar, no momento do arrependimento,
Mas à hora de se reformar, no momento do arrependimento, sempre aparece um Paulo ou um apoio para nos mostrar o caminho, sendo que, no fundo, é o dedo de Deus a nos guiar para a eternidade da consciência. Aí exatamente aqui de Paulo, uma carta a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Quem é o Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. De qualquer maneira, devemos aceitar a dor como sendo o ponto indispensável para o despertamento da alma, em quaisquer condições de vida. Ela anda paralela com o progresso em todos os seus movimentos, mas não podemos esquecer que cada criatura a sofre em dimensão diferente. Eu acho que nesse trecho aqui final de Miramês, quando ele fala a respeito da dor, eu acho que só de tratar da dor mereceria para nós um estudo altamente profundo e extenso. Porque a dor para nós, ela se mostra de um modo ainda bastante restrito. Nós pensamos que a dor, por exemplo, é aquela dor física. Nós pensamos que a dor é apenas um incômodo. E nós não entendemos ainda qual é a causa dessa dor. O que nós fizemos exatamente para que essa dor existisse? De que modo que essa dor pode nos despertar? Qual a intensidade dessa dor? Aqui no final ele coloca: cada criatura sofre em dimensão diferente. O que significa exatamente isso? Então nós vemos que a dor, que é esse instrumento educativo, ele é muito mais complexo do que nós imaginamos. Nós simplificamos porque nós estamos acostumados a sofrer e a gente acha que toda essa dor educativa se restringe exatamente a essa dor, muitas vezes tomada como um castigo, como uma punição, e não uma dor educativa. Eu coloquei para vocês em cima duas situações, né, quando a gente estava lendo ali o Livro dos Espíritos, que a gente tem ali aquela dor que nos atinge diretamente, aquela dor que nos atinge indiretamente. Essa indiretamente, como a gente já viu, né, inclusive estudando ali as obras de André Luiz, né, que no que eu comentei com vocês, quantas vezes temos espíritos familiares que vão em busca de ajuda junto aos espíritos mais desenvolvidos, mais sábios, né, para determinadas tarefas, para ajudar um ente querido que está sofrendo. Sendo que esse espírito não percebe que o sofrimento do outro, na verdade, é para que ele próprio possa despertar. Que muitas vezes, se você não se sensibiliza, a melhor forma de você despertar a consciência de alguém é você sensibilizando através de uma dor alheia. Então a gente vê que essa dor ela se transforma num processo educativo que nos atinge de várias formas. Só que como nós ainda não tivemos, lembramos o que colocou Miramês lá em cima, que as leis divinas são eternas, mas para que a gente possa compreendê-las, depende muito do nosso grau de entendimento. Então até mesmo com relação à dor, para nós fazermos uma leitura correta dessa sábia professora, nós precisamos aprender com ela, porque do contrário, a dor se tornará para nós um motivo de revolta. E é isso que nós vemos no mundo hoje. Quando nós encontramos, por exemplo, né, essa triste situação que nós vimos acontecendo lá no Líbano, lá em Beirute, que aconteceu aquela explosão toda, a primeira coisa que nós vimos da população foi a revolta. A revolta é a resposta mais prática que nós temos para aquela dor. Porque muitas vezes é a única resposta que nós conseguimos dar. Mas o que exatamente aquela dor, aquele sofrimento todo pode proporcionar de aprendizado e sofrimento para aquele povo? Se não tiver aquela sabedoria, aquela resignação e aquela capacidade, aquela resiliência, né, de se levantar, de se reerguer e recomeçar, a gente acaba ficando afundado exatamente na revolta. Porque aquela dor da resignação, a dor da paciência, a dor que exige de nós a tolerância, ela acaba não sendo acessível para nós ainda. Então nós precisaríamos certamente, né, eu imagino que no plano espiritual tem esse tipo de aula, entendermos somente o que é a dor, para depois nós aprendermos a lidar com a lei de causa e efeito, porque não adianta aplicar a lei se nós não compreendemos os seus efeitos. E a dor para nós, como ela é muito próxima, nós acabamos simplesmente não compreendendo qual é o seu verdadeiro sentido e quais são as formas que essa dor não nos machuca,
mas nos sensibiliza. O Hermes colocou, né, muitas vezes o sofrimento dos outros dói mais em nós do que as nossas próprias dores, pois as nossas quase sempre aceitamos por conhecer causa, né? E as dos outros nem sempre, né? E como diz, né, Hermes, as maiores dores que nos atingem são aquelas que pegam no coração, né? Esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas vezes, para você atingir o coração de alguém, basta atingir aquele que está próximo. E assim acontece, né? Tanto também que, até mesmo, né, em processos obsessivos, nós percebemos que se você quer atingir alguém que é inacessível, é só você atingir alguém que está próximo. E aí você consegue desestabilizá-lo completamente. Para a gente poder perceber, né, como isso nos machuca. André colocou, né, fica imaginando como alguém numa situação dessa possa se resignar ao perder a casa, o ente querido e tudo ao seu redor. Por isso, André, aqui depende muito da nossa maturidade. De você entender exatamente ali que tudo segue uma perfeição. De entender, por exemplo, qual é a causa, o que isso pode proporcionar de mudança. Então nós não temos essa condição. Aceitar, por exemplo, uma desencarnação para nós já é muito difícil. Imagina quando nós estamos, então, no meio de uma situação tão complicada como aquela. Não, todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Quando nós vemos um fato que acontece na nossa sociedade, seja um fato individual, como nós temos visto recentemente na televisão, ou nós vemos um fato coletivo, qual é a lição que aquela dor pode trazer para nós? Nós não temos a capacidade de entender, falando um pouquinho mais sobre a dor, a sua real extensão, porque nós não compreendemos o contexto como um todo. Vocês se lembram, nós estudávamos Entre o Céu e a Terra, se eu não me engano. Foi aquele caso que nós tínhamos aquele garoto que se afogou na praia por causa de uma, entre aspas, uma negligência, né, da madrasta, e no passado ele tinha sido ali o responsável, que ele cometeu suicídio, alguma coisa assim. Então, quando nós olhamos uma criança sofrendo, nós entendemos que isso é uma absoluta injustiça, porque nós não vemos motivo para aquela criança sofrer. Porque ela sofre naquele momento, numa vida muito breve, e nós ficamos nos perguntando, mas o que ela fez para merecer algo tão cruel, algo tão brutal? Mas aí, quando nós começamos a deixar a criança e começamos a ver o espírito, aí então há a necessidade de nós expandirmos a nossa visão e vermos todo o contexto, toda a história que se desenrolou na vida daquele espírito, para chegar naquele momento de tanta dificuldade e passar por esse sofrimento. Chico, ele foi questionado por isso lá no programa Pinga Fogo, em 1970, se eu não me engano, quando foi perguntado para ele a respeito da reencarnação. Naquela época, né, a ideia da reencarnação, a ideia da criação bíblica era muito presente naquelas escolas da época, né? Então falava bastante que na Bíblia, Adão e Eva foram os dois primeiros que apareceram. Então a reencarnação não é possível, porque se eles foram os dois primeiros seres criados, não há reencarnação, porque eles não vieram de outras existências. Então esse é o argumento da época. E aí então essa pergunta foi passada para o Chico, e esse comentário também foi passado para ele. Nós vamos estudar com mais profundidade isso quando acabarmos o Livro dos Espíritos e começarmos então a estudar aquela sequência de livros do Chico, né, que foi psicografado por ele, né? E dentre esses livros, embora não seja psicografado, eu quero trazer para vocês também a transcrição do programa Pinga Fogo, para nós analisarmos cada uma das questões que foram apresentadas lá, que inclusive vai ser uma dessas que nós vamos estudar. Então é o seguinte, quando nós pensamos então nessa situação, o Chico respondeu assim, que é claro que precisa de um entendimento melhor a respeito das escrituras, a respeito dos textos bíblicos, né? Interpretar melhor para poder saber exatamente ali o que acontece, né? De que forma que nós podemos entender aquilo. E aí então ele coloca para nós o seguinte, como é que nós podemos analisar, por exemplo, o sofrimento das crianças que nascem com câncer? Esse foi o argumento que ele colocou para nós. O sofrimento causado por uma criança que nasce com câncer. Aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, a ACD,
Associação de Assistência à Criança Deficiente, você tem ali a antiga APAI, que acolhia ali crianças com síndrome de Down, você tinha ali também o Hospital Infantil do Câncer. E aí você olha e fala assim, mas qual é a justiça divina em proporcionar a dor para aquela criança e ao mesmo tempo a dor para aquela família? Se você olhar para a criança apenas, você não vai ver lógica. Mas se você olhar para o espírito que habita aquele corpo, aí sim você vai entender a lógica. Só que para nós precisamos entender todo esse contexto, o começo, o meio, que é esse que ele está vivendo, para podermos chegar ao fim. Numa guerra que nós vemos, tudo isso acontecendo, aqueles espíritos comprometidos, aqueles espíritos envolvidos naquele ambiente bélico, naquele ambiente de ódio, de repente a coisa explode, e aí depois vem outras consequências. A dor que nós vemos imediata, para nós ela não tem lógica. Mas quando nós contextualizamos essa dor na história do espírito, na necessidade evolutiva que ele tem, aí nós percebemos como as coisas são diferentes. Deixa eu ver aqui em cima, rapidamente aqui, só voltar um pouquinho, pessoal. O André colocou para nós aqui um trecho lá em cima. Já vou descendo aqui na lista, só um instantinho. Deixa eu ver, André colocou, né, fica imaginando como alguém numa situação dessa possa se resignar a perder a casa, né, que nós vimos agora há pouco, né? Pois é. Então é exatamente isso, né? Se nós vermos assim, mas espera aí, qual a história desses espíritos envolvidos naquela situação? Por isso que para nós é muito difícil compreender a extensão dessa força educativa que é a dor, sem nós entendermos o contexto dela e também qual é a situação de todas as personagens envolvidas naquela experiência. Por isso que há a necessidade de um crescimento. Nós temos uma visão limitada e um entendimento teórico, mas para entendermos isso na prática, depende de uma visão muito mais ampla que nós ainda não temos. O Hermes colocou, né, eu devo ter um passado que me faz chorar quando vejo uma criança sofrendo, principalmente se é pobre, né? A gente vai se sensibilizando, sem dúvida nenhuma. O Flávio, deixa eu ver, Tico Teco colocou... pois é, mas é na época, Tico Teco, aquele comentário foi em 1970, né? Então era ali uma visão bem diferente do que existe hoje. O Flávio colocou, né, se me permitem, sobre esse assunto da dor, tem uma live muito interessante, né? Por que Deus permite a dor? Simão Pedro, né? Então também nesse caso a gente vai ter ali um entendimento dentro das nossas possibilidades, né? Aquele entendimento teórico, as possibilidades que nós temos ali como espíritos encarnados para entender um pouco sobre essa dor tão importante. Agora nós podemos imaginar como é ver a dor a partir do plano espiritual, quando nós temos ali aquilo que é muito claro, aquilo que nós vemos ali, todo o prontuário de um espírito para entender o efeito desse ensinamento para aquele indivíduo. A Ação já colocou para nós, né, só para dividir com vocês uma reflexão muito pessoal. Muitas vezes penso que temos tantos exemplos de pessoas que foram tão evoluídas e que mesmo assim suas vidas foram muito duras, né, chegando à beira do insuportável. Até mesmo o exemplo de João Batista com Jesus. Fica uma pergunta, né, que muitos me fazem e não consigo responder. Vale a pena? É claro que vale, né? No entanto, não me vejo com argumentos para debater esse tipo de questão. Sonja, não é possível para nós, e que eu coloquei exatamente isso. Nós não temos como simplesmente justificar por que esse ou aquele indivíduo sofre sem entendermos a sua história. Nós não temos nem competência e nem capacidade de entender tudo isso. Até mesmo a nossa própria experiência pessoal, que muitas vezes vem permeada de muitas dificuldades, de muitas dores, nós questionamos por que nós passamos por isso. Como é que nós vamos conseguir entender o que o outro passou se nós não conhecemos a história dele? Por isso que é muito difícil. Então, na verdade, esse entendimento vem, primeiro, da confiança da perfeição de Deus e do amor que Ele tem por todos nós. Segundo, na perfeição das suas leis. Porque a dor vem como uma reação, como um efeito. Se tem um efeito, tem uma causa. Então, o único argumento que nós podemos ter é: você acredita que Deus é perfeito? Acredito. Você acredita que Ele fez leis perfeitas? Também acredito. Então a dor faz parte dessa lei. Aí ele vai dizer: então eu não acredito, então você não pode fazer nada. Porque não adianta a gente querer explicar para o outro, porque não basta apenas você trazer um pequeno argumento, você precisa fundamentar tudo isso. É como se nós estivéssemos aqui no nosso estudo hoje, fazendo aqui uma
uma troca de ideias, e surgisse alguém e fizesse uma pergunta, como já acontecia. No passado acontecia bastante isso, para quem é frequentador antigo aqui do Pautal, que conhece essas experiências. Chegava alguém assim na sala e falava assim: me convença que a reencarnação existe. Naturalmente era uma pessoa, um evangélico, muitas vezes meio rebelde, ele colocava esse argumento. Mas espera aí, como é que eu vou convencê-lo de que a reencarnação existe, se primeiro ele tem um pensamento completamente contrário, e segundo, ele não estudou nada a respeito dos fundamentos dessa filosofia, dessa doutrina da reencarnação? Como é que é possível fazer isso? Então, na verdade, o entendimento vem através de um estudo continuado, em que você precisa passar por vários temas para você ir construindo uma ideia. Seria mais ou menos assim, para que você possa se formar, por exemplo, em medicina, você precisa estudar durante 6 anos matérias que a gente nem sabe pronunciar o nome direito. Por que tudo isso? Porque essa matéria tem uma importância no contexto geral. Então, para você entender um determinado tema, não basta apenas te explicar durante 5 minutos aquilo que você levaria anos para estudar toda a fundamentação filosófica para justificar aquele pequeno tema. A mesma coisa a respeito da dor. Como é que você vai dizer para alguém que a dor é justa se ele não compreende a natureza de Deus? Nem nós compreendemos, mas pelo menos nós tentamos estudar. Se ele não compreende a respeito da lei da reencarnação, se ele não compreende a lei de causa e efeito, se ele não compreende a questão do livre-arbítrio, se ele não compreende o efeito da dor como força educativa, como é que a gente vai explicar uma coisa tão simples para algo tão complexo? Então, na verdade, a gente vai tentando fazer uma construção de ideias a partir de todos esses caminhos, mas é realmente um processo bastante difícil. Chico Té colocou: o maior de todos, né, foi o que teve a maior dureza, né, foi crucificado. Pois é. Como é que vai explicar o motivo daquilo tudo? Quem somos nós para explicar tudo isso? O Flávio colocou, né, sobre visão no plano espiritual. Hoje, a partir das 21h30, estaremos estudando o nosso lar. E estamos chegando na parte onde André Luiz conversa com Dona Laura sobre o conhecimento do passado. Então, tá vendo? Essa questão do conhecimento do passado é um outro tema que precisa ser compreendido para falar de qualquer outra questão que aparentemente é simplificada. É preciso estudar. Por isso que os espíritos insistem, né? Para que nós estudemos, para que nós aprendamos, compreendamos, para termos uma visão geral sobre todas as leis dentro da nossa limitação, para depois argumentarmos sobre o porquê das coisas. As coisas não são tão rápidas como desejamos, né? É a questão de construir um prédio, né, Tic-Teco? Muitas vezes a gente quer construir o prédio de cima para baixo, né? Só que não é assim que funciona. A gente não começa a construir um prédio da cobertura, né? Começa lá do alicerce, né? Então precisa ter alicerce para isso. E isso vale para qualquer questão filosófica. Vamos em frente. Eu ia falar para vocês que é muito interessante a questão que nós temos, por exemplo, de você ir para uma autoescola, né? A ideia daquele iniciante a ter ali a habilitação para dirigir, ele quer a primeira coisa chegar e já fazer ali as aulas de volante, né? Sem ter entendimento de como funciona a máquina, de quais são as leis que regem, né, essa possibilidade de nós dirigirmos, para depois você começar a fazer as coisas. Então, em termos de filosofia, é muito mais complicado ainda. Ficamos aprendendo uma vida inteira e às vezes ainda assim somos reprovados em algum ponto. Pois é, a gente vê que todo mundo aqui no nosso planeta está aprendendo alguma coisa. A pergunta é, primeiro, você está aprendendo a coisa direito? Segundo, você tem capacidade para aprender aquilo? E aí a gente começa colocando várias e várias questões para quando chegar no mundo espiritual você estudar de fato a sua realidade como espírito imortal. Nós mesmos, como espíritas, chegaremos no mundo espiritual e faremos uma reavaliação sobre muita coisa que nós pensávamos. Porque nós pensamos no mundo espiritual a partir da visão terrena. É muito diferente. É mais ou menos nós começarmos aqui a pensar em como é o planeta Marte olhando através de um telescópio. Quando nós estivermos em Marte, a gente vai entender o que é viver em Marte. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. O Flávio colocou, né, e às vezes temos que fazer uma fundação profunda para sustentar o próprio alicerce, né? Temos que cavar e aprender o que está no fundo, né, muito profundo.
muito profundo mesmo. E quanto mais a gente consegue ter essa percepção, mais fundamentado e mais profundo também é o nosso alicerce. Vamos para o próximo. Hermes colocou aqui, né, justamente onde devemos respeitar aqueles que ainda não compreendem certas coisas. Até nisso a lei tem sentido, né, Hermes? Porque a lei vai se desenvolvendo para nós gradualmente. Não adianta a gente querer saltar etapas. Todo mundo tem que passar de etapa por etapa, começando daquilo que é o mais básico. Questão 996, vamos lá. Desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Ou seja, aqui, né, ele coloca para nós então, nessa resposta ele diz assim: como se explica que alguns espíritos agravem a sua posição e prolonguem o estado de inferioridade praticando o mal como espíritos, ou seja, no caso dos obsessores, no caso daqueles que influenciam, né? Sabendo que aquilo é errado, como é que eles podem agravar ainda mais a sua posição? São os de arrependimento tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Ou seja, é a lei de afinidade, a lei de atração. Cada um vai então sendo atraído, né, e dando continuidade nas suas próprias tendências. Miramês coloca para nós assim, vamos lá. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Fraco arrependimento. Aí vocês se lembram, quando se fala em fraco arrependimento, só o título já é para nós, né? Vocês se lembram quando eu comento sobre pessoas que são presas, né, depois de cometerem algum tipo de crime. E aí depois, então, na entrevista, é perguntado: você está arrependido? E ele diz: sim, eu estou bastante arrependido. Só que, na verdade, como eu sempre falo, ele está arrependido porque ele foi pego, não porque ele teve consciência do erro que ele praticou. Então, é nesse sentido que nós colocamos, é aquele espírito que chega no mundo espiritual, traz um arrependimento, mas ele se arrepende pelo sofrimento que ele está vivendo, não por ele ter consciência de que aquilo que ele fez foi errado. Então essa é uma diferença. Nós somos assim. Nós ainda somos muito movidos pelas consequências dos nossos atos. Nós não conseguimos mudar as nossas ações, mudar o nosso entendimento sobre tudo aquilo que nós praticamos no mundo antes de praticar. Nós deixamos então, damos vazão às nossas tendências, depois então vem o arrependimento para poder fazer a correção. E isso faz parte exatamente do aprendizado de espíritos, ainda nessa fase de imaturidade espiritual. Todos nós precisamos ali do tempo de amadurecer, mas enquanto esse amadurecimento não chega, nós aprendemos pelas consequências e não aprendemos pelo entendimento. Isso não significa que nós não saibamos discernir o certo do errado, mas pelo fato de nós termos ainda um caráter muito fraco, valores ainda muito frágeis, nós sabemos que é errado, nós temos aquele arrependimento, mas a força que nos impulsiona para aquela ação acaba sendo muito maior. E depois sentimos falta da vida terrena quando não estamos mais aqui. Sim. Se eu pudesse voltar, né? Ah, Lírio, tá aí. Dudu, você colocou uma florzinha lá em cima, mas não veio nada depois. Né? E aí o Lírio colocou para nós, né? Seja bem-vindo, amigo. Né? E depois sentimos a falta da vida terrena quando não estamos mais aqui, né? Então, nesse caso, quando nós não estamos mais aqui, é porque depois do mundo espiritual a gente pensa assim, né? Ah, se eu pudesse ter feito diferente. Só que uma vez que a decisão foi tomada, agora tem que lidar com as consequências. Vamos lá. Miramês diz o seguinte para nós: fraco arrependimento. O arrependimento tem muitas dimensões de intensidade, as quais poderemos perceber em muitas criaturas. Uns se arrependem e, com o passar do tempo, voltam a fazer o mesmo que antes. São almas ainda fracas,
por lhes faltar experiências no campo do equilíbrio espiritual. Notam-se outros que demoram mais e outros que se arrependem somente na teoria. Outros ainda, o arrependimento é firme e a alma muda de vida, mudando as normas de viver. Isso porque nós já vimos, né, nas questões iniciais que Kardec apresentou para nós aqui no Livro dos Espíritos mesmo, ele traz assim que tem espíritos que... Deixa eu pegar aqui direitinho a questão, que é mais fácil a gente... Ele diz assim para nós aqui, no começo. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no espiritual. É colocado no espiritual, mas também pode ser no corpóreo. E Miramês comentou nessa questão 990, colocando que tem aquele espírito que se arrepende em vida, o que para ele é muito mais positivo, porque ele consegue já alcançar o equilíbrio durante a sua existência terrena. Há aquele que se arrepende no leito de morte, que é algo positivo, porque afinal de contas ele já chega no mundo espiritual com a consciência um pouco mais desperta, e tem aquele que só se arrepende no mundo espiritual, que aí vai depender do tempo em que ele tem para amadurecer, para despertar a consciência. A mesma coisa acontece aqui para nós também. Essas dimensões de intensidade do arrependimento deve ser levado em consideração aqueles que se arrependem antes, como é colocando ali, mudando as normas de viver. Nós temos que aqueles que se arrependem na teoria, aqueles que demoram mais, enfim, cada um então ali vivendo essa experiência de acordo com os seus valores, de acordo com as suas condições. Quando és influenciado para o mal, é porque o mal ainda está aceso em teus sentimentos. Houve alguém que o estimulou, no entanto a culpa é tua, porque não te esqueceste de tudo que toca ao mal. O esforço para esse esquecimento deve nascer do teu coração, para o coração da vida, como marca de luz que glorifica a alma. Entretanto, Deus não pede que tentes o que, por enquanto, é impossível, mas pede que não pares de te esforçar no aperfeiçoamento espiritual. A gente lembra ali, né, da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador, quando nós temos ali aquele ensinamento, né, que diz para nós que conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para conter as más inclinações. Haveremos de lutar com armas que temos, e estas estão guardadas em nossa intimidade, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Aqui é a passagem de Paulo, na segunda carta aos Coríntios. É fácil entendermos quais as armas que devemos usar, recolhendo valores e mudando o entendimento, de sorte que a mente sintonize com a harmonia universal de Deus. Aos espíritos que conhecem as consequências do mal e continuam nele, falta a capacidade de remover o que existe de inferior dentro de si. Permanecem no mal pela força maior do mal, que ainda reside em seus corações. Somente o tempo poderá ajudá-los no despertamento que viria, né? Deixa eu ver, espera só um pouquinho que está errado aqui. No despertamento em vida e para a vida. Pedra não pode tornar-se árvore de um dia para o outro. A árvore, do mesmo modo, não irá se transformar em animal com um passe de mágica, assim como o animal se apresentar como homem. Somente o tempo, sempre falamos, trará essas mudanças. A maturidade ainda a passos lentos. A maturidade anda a passos lentos, mas não para. O progresso é mão de Deus que percorre toda a criação com a mesma justiça. Esta é a filosofia da vida. Ela vai chegando aos ouvidos dos homens na sequência que esses homens forem despertando suas qualidades de assimilação. Estuda e medita nessas normas, que compreenderás o sentido deste que te fala por amor, espírito, mas atuando com muito orgulho entre os humanos como sendo um dos mais necessitados de aprender. Aqui Miramês colocando aqui um toquinho de humildade, né? Mas certamente que mostra para nós toda a sua sabedoria.
Se o teu arrependimento é fraco, não esmoreças. Continua trabalhando e pensando em fortalecê-lo, que Deus te ouvirá, dando-te assistência pelo seu amor imensurável. Nada existe no mundo desamparado, nem as próprias pernas. Elas são vivas na sua dimensão de vida, e elas gravam na sua dimensão de entendimento. Assim é tudo na vida. Ninguém se encontra fora de Deus do que Ele fez para proteger seus filhos do coração. Se hoje és ignorante em certas coisas, não o serás amanhã. Essa é a marcha da humanidade e dos espíritos desencarnados. Nada existe sem movimento, e vida é movimento. Então, Miramês trazendo para nós aqui o sábio ensinamento a respeito da fragilidade, né, dos nossos arrependimentos, da perseverança do mal dentro de nós ainda. Vamos lá, né? O nosso amigo Alírio de Oliveira trouxe para nós ali mais uma poesia aqui para ajudar no nosso entendimento, né? Diz assim para nós: sofro porque não me despedi de vocês. A falta dos risos e sorrisos eu não vejo mais daqui. Momentos que guardados no peito ainda dói dentro de mim. Daqui, por vezes, observo e choro de saudade. Nessa realidade de sentir tanta falta daquilo que um dia eu vi, a dor é intensa, o choro que se faz todo dia. Durante as visitas que ainda faço no lar que foi um dia meu, agora, fora da minha hora e do meu tempo, eu rezo. E na minha oração secreta, eu me envolvo junto a ti. A esperança ainda vive dentro de mim, pois sei que um dia, na volta à casa, eu estarei junto, alegre e feliz. Sabendo que todos nós aí ou aqui mostraremos ao Pai que merecíamos mostrar a nossa felicidade numa família repleta de contentamento. A minha família ainda é e será a minha vida, por onde eu estiver. Alírio de Oliveira. Então ele coloca aqui para nós algo muito interessante. De imediato me veio a lembrança de André Luiz, né, lá no livro Nosso Lar, quando ele então no mundo espiritual, uma das grandes preocupações que ele tinha era exatamente a família. A minha família, né, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa. E isso gerava para ele um grande sofrimento, porque se desprender, né, não, porque a gente pensa também uma coisa interessante. A gente pensa bastante no mundo espiritual, dos espíritos que estão apegados ao mundo físico, ao mundo terreno, como algo negativo, como se nós estivéssemos presos apenas a vícios, apenas a egoísmo, né? Mas na verdade nós nos esquecemos dos afetos. Então, como André Luiz viveu a sua experiência, ele queria estar junto da sua família, ocupando ainda aquela posição em que ele se encontrava. Né? Duas formas, Hermes, tanto no sentido da posse, como mesmo no sentido do afeto. A gente pensa assim, né? É uma dor muito grande quando nós vemos um ente querido retornando ao mundo espiritual. Mas como esse ente querido que retornou ao mundo espiritual vê também, se vê também se separando dos entes que ficaram. Então nós temos aquela dor, nós temos aquela dificuldade para lidar com essa separação dos nossos afetos, muitas vezes, mesmo que nós tenhamos boas intenções, que nós tenhamos motivos verdadeiros para sentir essa dor. Então estar do outro lado e ver ali os entes amados, né, sem tico-teco, é uma dor dos dois lados, e muito intensa também. Andréia, você que perguntou aqui, o nosso amigo do bem trouxe para você uma resposta. Olha só que bacana. Muito obrigado pela participação. Ser um guia espiritual, anjo da guarda, é uma oportunidade que Deus vos oferece para entender que Ele não vos deixará órfãos. Eles poderão orientar, mas jamais segurar vossas mentes e indicar o caminho. A decisão será sempre de cada um de vós. O silêncio e a análise dos vossos pensamentos vos tornará espíritos esclarecidos. Bacana, né? Muito legal, obrigado. Tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim, né, que por que muitas vezes nós não ouvimos os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, junto de nós nos momentos mais críticos da nossa vida? E aí eu me lembro de uma frase dita por uma evangélica, que dizia assim: na hora da prova, o
professor está em silêncio. Mas não quer dizer que ele tenha abandonado o aluno. Então, muitas vezes, na hora da nossa maior prova, a decisão tem que ser nossa. Então, por isso, eles estão em silêncio. Mas esse é um silêncio, não um silêncio distante. É um silêncio próximo, observando, ajudando e intuindo. Então, lembrem disso, na hora da prova, o professor fica em silêncio, para que o aluno faça a sua prova e mostre o seu conhecimento. Né? Então, muitas lições que nós vamos aqui aprendendo cada vez mais, né? Isso aí. Pois é, eu gostei muito, né? Quando eu vi assim, falei, poxa, olha que coisa bacana, que ilustração que mostra exatamente isso. Porque se nós temos na nossa experiência terrena muitos momentos importantes, né, que são os momentos capitais que são programados na nossa reencarnação, que são as provas, que são as expiações que nós temos que vivenciar, nós temos também muitas experiências que dependem da nossa decisão, que dependem da nossa maturidade. Que aí já é uma questão de responsabilidade, de estudo, de amadurecimento. E mesmo nisso nós temos que fazer uso desse livre-arbítrio de que nós somos dotados. Que se é ali para nós, né, um presente dos mais valiosos que nós recebemos, ninguém pode interferir nas nossas decisões. Isso quando é para um aprendizado saudável, né? Porque nós lembramos que o nosso livre-arbítrio muitas vezes ele acaba sendo tolhido por uma influência negativa, mas aí vem exatamente para nos prejudicar. E aí vai depender exatamente da nossa força moral. O Hermes colocou, né, indicar o caminho, creio que seja válido agora exigir que o assistido siga esse caminho ao contrário à lei de Deus, né? Pois é, onde o livre-arbítrio. Então sempre somos intuídos a pensar, a refletir, a seguir pelo caminho mais correto, mas na hora de dar o primeiro passo, a decisão é nossa. Não é possível, né, que os espíritos não dêem aquele empurrão para fazermos alguma coisa, porque se derem esse empurrão, quando a coisa acontecer de novo, nós precisaremos de outro empurrão, depois de outro empurrão, e a decisão tem que ser nossa. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Nós paramos aqui então na questão número só um instantinho, 996, nós vamos para 997, que aí mostra aqui dos espíritos notoriamente inferiores, né? Vamos ver aqui rapidinho para a gente poder, no próximo encontro, então, a gente vê a questão 997, será aqui o nosso próximo roteiro. De qualquer forma, nós temos aqui muitos aprendizados, muitas reflexões. Quando nós lemos agora há pouco, né, o texto de Miramês, quando ele falava para nós que tudo vem no seu tempo e que é importante nós fazermos compreendermos a nossa limitação para compreender essa lei, mas ao mesmo tempo, se nós, dentro dessa limitação, conseguirmos aprender bem aquilo que está à nossa disposição, aquilo que é acessível para nós, já é um grande aprendizado para todos. Porque nós ainda temos essa grande dificuldade, né, de entender que as coisas estão como devem ser, que tudo funciona